É bom a gente olhar teu olhinho. Pode tirar o óculos também, aquela, né? Não enxerga, a gente já começou a entrevista de lado. Assim. Deu? Melhorou ou não? Tá a mesma coisa, mas tudo bem. Então tá bom. Vamos nessa. O livro aberto de hoje recebe Djamila Ribeiro e as suas cartas para a minha avó. Djamila, bem-vinda. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço o convite, ainda mais para falar de livros, um tema que eu gosto tanto e acho tão importante. Essas cartas são muito pessoais, muito suas, muito próximas, contando muito da tua vida. É quase uma biografia, assim. Como é que é abrir o peito de uma forma tão escancarada para todo mundo? Foi um processo muito difícil de escrever. É o primeiro livro, é meu quarto livro, mas é a primeira vez que eu escrevo um livro de memórias, resgatando memórias da minha infância, da minha adolescência. Então foi um processo bastante doloroso, né, ter que revisitar essas memórias, mas ao mesmo tempo foi muito libertador também. Revisitar muitos cadernos de anotação, que eu tenho muitos cadernos, eu tenho o hábito de anotar pensamentos meus, coisa que eu herdei do meu pai. Então, eu revisitei cadernos de 10 anos atrás, 20 anos atrás, para escrever esse livro. Então, difícil, porque eu também tive que romper com muitas coisas comigo mesma, porque muito formatada, assim, acostumada a escrever de uma forma, livros mais acadêmicos, mais, enfim, passando por uma questão mais estruturada academicamente. E esse, não que eu não fale desses temas, porque eles perpassam a minha vida, mas eu escolhi falar de uma maneira, enfim, a partir das minhas experiências, que também dialogam com as experiências de muita gente, né? São minhas, mas são experiências de tantas mulheres também, né? Então foi difícil, doloroso, tive que me afastar dele muitas vezes para conseguir retomar, mas ao mesmo tempo foi bastante importante para mim, me libertou também, né? Esses escritos que você tinha alguma coisa que você já tinha até esquecido, que você, assim, propositalmente até afastou de tão duro que era essas lembranças, assim, ou até mesmo porque a vida passou? Nossa, muitas coisas, né? Eu retomar gente, mas por que eu escrevi isso? Teve muito isso também, né? Porque quando eu era mais nova, adolescente, eu tinha um diário. E aí um irmão meu uma vez achou um diário meu, leu e eu tomei uma surra por causa do diário. Então eu falei, eu vou escrever nos cadernos, mas não necessariamente dizendo exatamente o que aconteceu. Então, às vezes eu escrevia, mas deixando meio, se por um acaso alguém nesse, não ia entender muito bem do que eu estava falando. Então teve isso, coisas que eu lembrei, que eu falei, nossa, escrevi tal coisa nessa época, teve coisas que eu falei, por que será que eu escrevi isso? Né? E coisas que eu tinha esquecido, assim, completamente, né? E ao pegar o caderno, eu fui relembrando. Então teve todas essas sensações, assim, ao revisitar esses cadernos. Tudo que você conta aqui para sua avó, você nunca falou para ela pessoalmente? Não, minha avó morreu, eu tinha 13 anos. Então, estava no início da adolescência, eu não tive tempo. Eu morava em Santos, no litoral de São Paulo, ela morava em Piracicaba, no interior. Então, eu a via nas férias, quando eu passava férias na casa dela, ou quando ela ia lá para casa. Então, eu não tive tempo de contar para ela. É a primeira vez que eu falo, assim, né? E escolhi escrever a ela porque acho que era importante voltar, né? Contar a partir desse lugar da ancestralidade e porque ela foi uma figura muito importante na minha construção. E é um livro que você sente que só podia ter sido escrito agora, assim, para você ter assimilado tudo isso, ressignificado, reconfigurado isso dentro de você? Sim, uma ótima pergunta, com certeza. Um livro que eu só conseguiria ter escrito agora mesmo, porque até falei isso numa outra entrevista, né? Porque ele foi um livro que se impôs a mim, porque quando meu editor, no ano passado, falou, me deu a ideia de escrever um outro livro, ele falou, seria interessante você escrever sobre educar crianças, muito nessa pegada do Pequeno Manual Antirracista e tal. Fiquei meio assim, não sei, talvez. E aí, quando eu fui escrever, eu escrevi 32 páginas e a partir das minhas memórias. Foi algo que eu brinco que o livro se impôs, porque eu sentei para escrever e simplesmente acabou indo por esse caminho. E acho que agora eu me sinto muito mais tranquila para fazer isso, porque eu fui muito formatada na faculdade, sobretudo por estudar filosofia, estudar autoras que a faculdade
não reconhecia ou não legitimava como deveria, filósofas mulheres, então eu sempre tive que me provar 2, 3 vezes mais. Né? Ela estuda gênero, né? E na faculdade é muito difícil, no mestrado também. Então eu sempre tive que correr, fazer o trabalho 5 vezes mais, estudar o que a faculdade obrigava para poder passar, ir atrás das autoras que eu queria estudar, ir atrás de eventos acadêmicos que estavam falando dessas autoras, então eu sempre tive que ficar me provando o tempo todo. E a gente acaba ficando mesmo, assim, nesse formato. Então, agora aos 40, agora estou com 41, comecei a escrever o livro aos 40, cara, eu falei, já publiquei livro, já publiquei outras pessoas, porque eu também sou editora, publiquei 13 livros de outras pessoas, agora acho que eu estou tranquila para fazer algo por mim mesma num outro lugar. Eu acho que eu também precisei me libertar dessas amarras, dessa coisa de eu tenho que provar o tempo todo, inclusive de algo que eu critico, né, que é ter que estar sempre nesse lugar. Então, acho que agora eu me senti pronta para isso. No Quem Tem Medo do Feminismo Negro, tem lá um ensaio autobiográfico de 20 páginas que eu falo um pouco da minha vida, e foi super difícil a época, em 2018, escrever. Então, o meu editor falou, não, mas vai ser legal você escrever um ensaio autobiográfico, e eu relutei muito, resisti muito, porque eu não queria me expor, talvez eu não me sentisse ainda tão pronta. Então, agora eu acho que, eu brinco, né, a expressão, estendi a canga, assim, acho que foi uma coisa que eu mesma precisei passar e me sentir tranquila para fazer isso, porque eu acho que eu também cheguei num lugar para mim mesma, né, de que eu não tenho que provar mais nada, que eu estou tranquila e que está tudo bem, né, escrever a partir de outros lugares, né. Isso é tão comum, eu adoro livros de memórias, né, tantas feministas que eu li que escreveu livros de memórias e eu ficava ainda relutante. Então, eu acho que a maturidade que me trouxe esse processo. É uma realidade muito forte a que você expõe aqui no livro, mas eu poderia dizer que não é nenhuma novidade para quem é preto, para quem é uma mulher negra, mas talvez, tristemente, curiosamente, surpreendentemente, seja uma grande novidade para brancos se darem conta de várias coisas. Acho que talvez, assim, tentando ser poliana, nunca é tarde para se aprender ou nunca é tarde para se entrar em contato com a realidade. É isso que acaba acontecendo? Pessoas negras olham para você e falam, cara, é exatamente isso, e pessoas brancas falam, como assim? Nunca soube. Tem essas reações, pessoas negras que se identificam com a história, mulheres brancas também que se identificam, porque algumas coisas são similares, eu tenho recebido muitos relatos assim, e também de pessoas brancas que não imaginavam, né, que isso acontecia, porque está tão naturalizada a nossa realidade violenta que as pessoas não se dão conta. Então, eu acho que às vezes um livro como esse, ele consegue tocar mais as pessoas do que um livro mais acadêmico, eu acho que também tem esse lugar, né, as pessoas leem através das suas experiências e se sentem tocadas, né, por algo que elas sequer imaginavam. Então, o livro não fala necessariamente, especificamente sobre criação de filhos, mas também fala, né, de uma outra maneira. Então, tem aí 4 mulheres em diálogo, né, minha avó, minha mãe, eu e minha filha. Então, também falando desses processos de criação dos filhos, a partir da realidade de uma mulher negra, o quanto que a geração da minha avó e da minha mãe, né, foram gerações muito brutalizadas, né, porque aquela coisa tem que ensinar meu filho para a vida, né? E quando você é uma criança negra, ensinar para a vida é a tua mãe achar, muitas vezes você apanha muito, você não pode errar, né? Minha mãe dizia muito isso, melhor eu bater do que você apanhar da polícia. Quão violento é isso, né? Até para elas terem que dizer isso, mas elas achavam que se não fossem duras com a gente não ia saber lidar com a dureza da vida. E, ao mesmo tempo, também falando das experiências que eu passei na escola, de tantas coisas que foram tão naturalizadas, as pessoas não viam como nada mais, então as pessoas brancas se chocam, né? E muitas vezes por não terem, enfim, nunca estiveram atentas, né, a questões que estão ali, no dia a dia delas, mas que muitas vezes elas acabam não naturalizando. Então, acho que toca nesse lugar, né? E talvez ensine também as pessoas a olhar com mais cuidado para essas questões. Você falou das outras gerações, tem uma certa romantização, assim, de essas mulheres batalhadoras, fortes, parabéns, e lógico, realmente são fortes, mas que triste que elas precisaram ser
50 vezes mais forte do que um ser humano precisaria ser para suportar a vida. Como lidar, assim, do seu ponto de vista, com... São mulheres fortes, mas a vida não precisava ser assim. É um excelente ponto, né? Eu trago numa parte do livro, né? Porque fica num lugar de que a gente tem que ser forte o tempo todo e as pessoas não entendem por que a gente tem que ser forte. Tem que questionar o motivo, né, que faz com que essas mulheres tenham que ficar o tempo todo sendo fortes e o quanto que isso é desumano, né? Você não poder ser uma pessoa, né? Porque a sociedade é tão violenta que você tem que lidar com uma série de situações na sua vida que não há outra saída a não ser você carregar o mundo nas costas, né? O quanto que isso é triste. Tem uma romantização, né, dessa resiliência, ai, do povo que resiste, mas por trás de uma mulher sobrecarregada, que tem que ser forte o tempo todo, tem uma mulher adoecida, né? Uma mulher brutalizada, uma mulher que não pôde fazer escolhas na vida. Acho que é muito importante tirar esse lugar, né? Porque essa construção da mulher negra forte inerentemente é uma maneira de escamotear a violência do Estado, né? O quanto que essa sociedade é absolutamente desigual. Então, acho que as pessoas precisam tirar esse lugar. A gente deveria ter o direito de não fazer nada também, né? De descansar, é o que eu falo no livro. Minha mãe e minha avó não puderam descansar nunca, né? O quanto que isso é brutal, né? Não puderam, enfim, ter tempo para si mesmas, para cuidar de si mesmas, estavam sempre cuidando de todo mundo. E quem cuida de quem cuida, né? A gente não faz essa pergunta, naturaliza esse lugar para a mulher, sobretudo para a mulher negra, e não percebe o quanto que isso é violento, né? O quanto isso vem adoecendo e matando as mulheres de várias maneiras, né? Então, no livro eu também quis trazer isso, porque eu também não quero ser essa pessoa, né? Porque as pessoas também cobram muito da gente. A gente que é ativista o tempo todo, a gente tem que dar conta de tudo. Ah, você não vai falar sobre isso? Ah, você não viu tal coisa que aconteceu? Às vezes, cara, às vezes não vi, às vezes estava fazendo lição com a minha filha, às vezes eu estava fazendo outra coisa da minha vida. Eu não sou poder público, né? Parece que você não pode ter direito à vida, porque você é ativista. Então, você tem que dar conta de tudo, você tem que falar de tudo, você tem que estar em tudo. E eu me recuso a esse lugar, porque eu sou humana, né? Eu não quero ser subalternizada e nem a deusa heroína, eu só quero ser humana com todo o contraditório que tem nesse humano. Então, eu acho que esse lugar dessa força sobrenatural desumaniza, né? Tira a humanidade das mulheres negras, sobretudo. Eu acho que é fundamental falar sobre isso. Você acha que sua filha, quando for escrever cartas para sua mãe, ela vai ser um livro menos duro? Vai ser um livro que você vai ficar um pouco mais tranquila lendo? Ah, com certeza, porque ela é uma outra geração, outro lugar, né? Eu vim de uma geração de acesso a políticas públicas na área da educação, né? Sou a primeira da minha família a ter acesso à universidade, e isso quebra ciclos de exclusão, né? A Tulane, minha filha, é parte de um outro lugar, de uma outra realidade, e de uma mãe que pôde elaborar suas dores, né? Minha avó e minha mãe não puderam elaborar as dores delas, eu pude elaborar, eu pude fazer terapia, eu pude ter acesso a espaços em que eu pude elaborar isso. Então, eu sou uma mãe mais humanizada nesse sentido. Então, ela parte de um outro lugar. Eu acho, claro, que ela experiencia coisas, negavelmente, é uma adolescente negra no Brasil, mas, com certeza, de um lugar muito mais leve, né? Mas ela só consegue partir desse lugar porque a minha avó, a minha mãe e eu, a gente junta essas gerações, né? Possibilitaram isso também a ela, mas com certeza parte de um lugar menos pesado, com certeza. Por ser de outra geração e ter acesso a tudo, é o que você está falando, ela consegue elaborar coisas. Eu queria saber como você conseguia elaborar as coisas, adolescente, pré-adolescente, criança até, não sei se você tem essa recordação. Como é que você conseguia entender? Porque hoje você perdoa, hoje você compreende, mas com 13 anos é difícil compreender, né? Assim, difícil perdoar. Você está pensando, sei lá, só em você. A gente é adolescente, a gente é meio pastel um pouco. Agora, ao mesmo tempo, numa realidade que se sobrepõe, assim, você é um pouco obrigada a crescer, a amadurecer. A vida impõe isso a uma mulher e a uma mulher negra? Com certeza, impõe. A gente é obrigada a ter que lidar com as coisas muito cedo, né? No livro eu falo uma parte, né, da minha mãe,
que ela não podia me adoçar para além da conta, né? Ela achava que não podia porque ela tinha que me criar de uma maneira que eu soubesse lidar com as coisas da vida. Isso é muito cruel, né? Eu falo, ela me forçou a voar mesmo quando eu deveria estar ainda sob suas asas. Então, eu tinha que fazer as coisas. Com 6 anos, eu já ia na padaria sozinha. Com 10, 11 anos, já pegava o ônibus sozinha para ir para os meus cursos. Éramos 4 filhos. Então, ela não tinha como dar conta disso sozinha, né? Meu pai trabalhando, e a gente tinha que se virar. E durante muito tempo eu senti raiva disso, com certeza. Eu achava que eu tinha que ter sido mais protegida, eu achava que eu tinha que ter sido mais cuidada nesse sentido, né? Eu até falo no livro, durante muito tempo eu culpei minha mãe na terapia, porque eu achava que as coisas tinham que ter sido diferentes. Então, quando a gente é adolescente, com mais 2 irmãos e uma irmã, dividindo o mesmo quarto, tendo que, né, lidar com uma série de questões, claro que a gente se revolta e não compreende. Não podia me revoltar muito, minha mãe era muito brava, não abria nem espaço muito para isso, né? Não era nem bom se revoltar. Né? Não era nem bom se revoltar, né? Porque a gente apanhava e então não era nem bom. Claro que a gente aprontava, era adolescente, né? E apanhava, a gente apanhava muito da minha mãe. Então, eu falo disso no livro, né? Então, elas achavam que esse era o jeito certo, mas ao mesmo tempo, conforme você vai crescendo e elaborando, porque eu tive condições de elaborar, aí você vai vendo, cara, qual era a opção que ela tinha, quais eram as escolhas que ela podia fazer. Eram 4 filhos, num apartamento de 2 quartos, e uma série de coisas para lidar. Aí você também começa a compreender, né, que muitas coisas é por falta de direitos mesmos que essa sociedade tinha que ter nos dado, né? Uma série de questões. Com isso, eu não quero desculpar a minha mãe, né? Que eu falo no livro mesmo. Não é que eu estou falando que ela não errou, que a minha avó não errou. Mas que elas fizeram o que elas sabiam fazer, que também não é bom para a gente continuar o tempo todo, né, buscando culpados, né? A gente elabora, entende e segue também, né? Porque tem gente que culpa a mãe a vida inteira. E eu falo, cara, tá, errou, tal, mas a partir de agora o que você vai fazer com isso? Porque senão você fica a vida inteira preso nisso e também não entende que a gente é ser humano, a gente vai errar, né? Todo mundo vai errar, e com certeza eu erro como mãe, vou errar ainda mais. Então, acho que para mim faz muito mais sentido entender nesse lugar. Eu fui uma adolescente muito questionadora, muito, eu ficava revoltada, porque meus irmãos podiam fazer coisas e eu não podia, e apanhei muito por isso, por ser muito questionadora, por não concordar com muitas coisas. Mas com o tempo você vai elaborando também tudo isso, né? Errou, mas a partir de agora eu vou fazer diferente. Eu acho que a gente poder fazer diferente é importante, né? Não repetir os mesmos erros dos nossos pais. Eu me afasto em muitas coisas deles e em outras coisas eu também me aproximo, né? A gente conseguir entender essa dinâmica. Você falou de raiva, e aí conforme você vai elaborando, você também vai entendendo que a sua família é produto do meio, né? Assim, é o que você falou, lógico, erraram, mas a gente vai entendendo o contexto maior. E aí, como não ter raiva, então, da sociedade? Como, então, não essa raiva não sair da sua mãe, da sua avó, que seja, e ir para o que está acontecendo, o que estava acontecendo e o que ainda permanece acontecendo? Como é que o seu peito não explode de ódio a cada 2 minutos, Jamila? É uma ótima pergunta. Eu, quando mais nova, era extremamente revoltada, assim, logo que... Porque meu pai, ele não deu muita opção pra gente, né, a não ser ativista, né, então desde pequeno. Então meu pai, ele foi um dos fundadores do Partido Comunista em Santos, ele era ativista do movimento negro, então eu venho dessa formação de base do movimento negro, desde muito nova. E na minha adolescência, início da minha fase adulta, eu era absolutamente, assim, muito ódio. E eu participava dos eventos, eu sempre me exaltava, eu lembro que no início dos anos 2000, a gente estava na discussão sobre cotas na universidade, e eu trabalhava na Casa de Cultura da Mulher Negra, que era uma ONG lá de Santos, e a gente fazia alguns eventos na universidade, conversando da importância das cotas, antes de serem implementadas. E, cara, eu não tinha a mínima paciência, eu era absolutamente, assim, tipo, de levantar e enfiar o dedo na cara, eu usava uma boina e muito louca. E eu lembro que eu participei de vários eventos, e sempre me exaltando muito, com razão, né? Porque é muito revoltante quando você descobre
que o problema não é você, é tudo muito revoltante. Eu comecei a ler os livros, eu falei, cara, que país horroroso. E das violências que você passou e você calou, é uma série de coisas. E eu lembro que eu participei naquela semana, a gente estava fazendo vários eventos, e eu lembro que eu me exaltei em todos os eventos. E na mesma semana, sem um saber que falou comigo, eu lembro que a dirigente da Casa de Cultura onde eu trabalhava, da organização que eu trabalhava, me chamou para conversar, e meu pai, na mesma semana, sem que os dois soubessem. E ela falou assim para mim, olha, Djamila, você é muito jovem, então é natural que você tenha toda essa raiva, mas você precisa aprender a trabalhar essa raiva, senão você vai acabar sendo destrutiva. Essa raiva vai acabar matando você. Você precisa aprender a elaborar. Não estou falando que ela não é legítima, mas que você precisa elaborar. Eu acompanhei os eventos que você participou e isso vai fazer mal para você. Que me assim, jovem, né? Não dei muita bola. Passado alguns dias, o meu pai sentou comigo e falou, olha, eu entendo tudo isso que está acontecendo. Você sabe que nasci em 49, imagina as coisas que eu tive que enfrentar. Mas você precisa aprender a direcionar essa raiva. Senão você vai adoecer. Direciona essa raiva, canaliza essa raiva, esse ódio, para algo que de fato vá transformar. Foi assim, pouco tempo antes dele adoecer, né? Porque ele ficou muito tempo internado. E isso mexeu muito comigo. Então, não é que eu não sinta. Eu aprendi a direcionar para algo construtivo, para algo que possa construir coisas, e não meramente para destruir algo que iria me destruir, porque a gente acaba adoecendo mesmo, porque é muita raiva que a gente sente nas situações que a gente passa, e é cotidiano, né? Às vezes você vai à padaria e as pessoas te enchem o saco, né? Você vai em algum lugar, a pessoa faz algum comentário racista, um negócio bizarro. Então, foi um processo de anos para mim, para elaborar e direcionar essa raiva. A sua família, imagino eu, que deva ter lido o livro. Como é que reage? Como é que sua filha, quando lê coisas que provavelmente você nunca contou a ela, enfim, que ela nunca soube, as pessoas se assustam ainda com essa realidade, as pessoas próximas a você, as pessoas não imaginavam ou já imaginavam, é duro para elas também, imagino. Minha filha ainda tá lendo, né? Posto que é adolescente, né? Você sabe, tá lendo ainda. Tô esperando ela terminar de ler. E é possível que termine e ela fala, legal, gostei, mãe. Exatamente. Legal, gostei. Agora eu vou pro TikTok, mas brincando. Vamos ver como é que ela vai reagir, porque eu falo muito. Ela não conheceu os avós maternos, né? Mas eu falo muito deles para ela, são muito presentes. Agora, já na minha família, muita gente contribuiu também para a escrita desse livro. Meus tios, os irmãos da minha mãe, o meu irmão mais velho, ele que me mandou a foto da minha avó. Eu estava escrevendo ainda o livro, ele que me mandou essa foto. Eu nunca tinha visto a minha avó vestida com roupa, né, de candomblé, por exemplo. E aí o meu tio João falou, ela ia no terreiro, na Bahia. Eles também começaram a contar histórias para mim. Então, foi uma construção meio coletiva, assim, com a minha família. E eles estão muito felizes, todos ainda moram em Piracicaba, e todos muito felizes de eu estar contando sobre meus tios, sobretudo, né, por eu estar escrevendo para a mãe deles. Eles ficaram muito tocados, né, de eu estar falando também de algo da nossa família. Eles são citados no livro também, ficaram muito orgulhosos de estarem. Então, foi um processo muito bonito, assim, dessa construção, porque eu precisei deles também para escrever o livro. Você falou que nunca tinha visto, por exemplo, essa foto, enfim. O que você descobriu escrevendo que mexeu até com a sua visão do que você tinha já, de repente, previamente entendido e reentendeu alguma coisa? O que surgiu de novo para você em relação, não só à sua avó, mas à sua mãe, enfim, a você? Eu acho que ouvir os meus tios foi muito interessante, porque a minha mãe, minha avó teve 7 filhos, né? 5 homens e 2 mulheres só. Então, o que eu sabia muito da minha avó a partir da minha mãe se confrontou com o que meus tios, por exemplo, falaram, né? Claro que já confrontava a minha avó, né? Ela como avó foi muito diferente do que como mãe, né? Ela como mãe foi muito dura, mas como avó era um doce.
né? E minha mãe sempre falava, nada, ela era dura, e sempre contrastou para mim, porque eu nunca vi minha avó como essa pessoa brava, que batia nos filhos, porque a minha vivência com ela era completamente diferente. E eu vi os meus tios, também foi interessante, eu descobri esse lado dela, mãe, também afetuoso, porque geralmente o que minha mãe me contava era, sua avó era muito brava, eu tive que sair de casa com 18 anos, porque sua avó era muito brava, e já os meus tios, que são mais novos, tinha uma diferença grande até de idade entre a minha mãe e eles, ela já foi uma mãe mais afetiva, foi uma mãe mais que mimou, por exemplo. Então, também ouvi-los foi interessante nesse sentido, de ver um outro lado dela como mãe, que contrastava com a visão da minha mãe, dela, e também de ouvir essas histórias, de reviver essas fotos. Meus tios me mandaram muitas fotos na época da escrita do livro. Aqui sua avó, a viagem que ela fez para tal lugar. Ela ia muito para Aparecida, no santuário, de ver essas fotos, né? Acho que dá imagens para aquelas coisas que eu já daquelas histórias que eu escutava. Então foi muito interessante, assim, descobrir a minha avó por outros olhares, dos meus primos mais velhos também, que, enfim, ela meio que criou, porque eles moravam em Piracicaba e eu morava em Santos, então ela tinha uma outra relação com os netos que moravam lá, né? Mas a avó, ela foi brava, assim, comigo. Eu falava, gente, mas comigo ela não era, talvez porque eu morasse em Santos. Então foi interessante, assim, de ter essas outras visões. Sua família era uma família carinhosa? Então, como eu falo no livro, não muito. A minha mãe, ela era muito brava, né? Minha mãe era uma mulher que não tinha muita conversa com ela, assim. Ela olhava, a gente já sabia, né? Olhava feio, a gente não podia muito se meter a besta ali, sabe? Ela era muito brava mesmo, real, assim, a gente até sabia. Mas tinha eu te amo, sei lá, não. Não tinha, nos momentos que ela estava mais tranquila, eu falo isso, ela era, que, a vida dela era tão que ela não podia adoçar mais, vocês têm que aprender a se virar, né? Eu falo no livro, ela tinha uma pressa, minha mãe, e de um modo ela tinha razão, porque ela morreu, tinha 20 anos, então assim, minha mãe tinha uma pressa, mas ela era super carinhosa, e às vezes eu sentia que ela queria ser mais carinhosa, mas ao mesmo tempo ela achava que não podia ser muito. Já o meu pai, que ele não batia na gente, inclusive a gente se escondia da minha mãe quando ele chegava em casa, e minha mãe tinha uma memória incrível, porque ele ia trabalhar, ela terminava sempre o trabalho. Meu pai já foi essa figura mais do mimo. Eu sou a caçula, caçulinha do pai, do mimo. Tinha muito lugar do mimo com ele. Mas eu também entendo, né? Porque é mais fácil, eu falo, né, no livro. Era mais fácil para ele, ele trabalhava fora, mas era minha mãe que ficava o dia inteiro com os 4 filhos, entendeu? Era ela que tinha que levar para a escola, educar. Meu pai chegava, a gente já estava de banho tomado, já tinha comido, então era mais fácil, né, para ele ficar nesse lugar. Então também olhar para minha mãe por esse lugar também, de que ela não tinha tempo, ela tinha que lavar, passar, cozinhar. A gente tem idades diferentes, então tinha época que ela tinha que levar os 2 mais velhos numa escola, voltar, levar as 2 mais novas na outra, e voltar para casa, e meu pai gostava do feijão assim, do arroz de um jeito. Ela não tinha tempo também. Mas nos momentos que ela estava mais, assim, em casa, mais tranquila, ela era uma mulher carinhosa, ela tentava, eu falo, né, pelas frestas dessa dureza da vida, também derramar amor, assim. Mas eu sinto que ela, na cabeça dela, ela tinha que criar a gente para a gente aprender a lidar com a vida. Geralmente, o ser humano é pessimista quanto à vida. Sempre se você pergunta para ele como é que estão as coisas, eles vão falar, tá tudo horrível, antigamente é que era melhor. Isso sempre. Se chegar para o Australopithecus, ele ia falar, não, a vida de macaco era mais gostosa, agora essa coisa de andar nas 2 patas tá ruim. Mas as coisas me parecem que estão mudando. Lógico que a gente quer que mude mais rápido, a gente sempre dá 2 passos para trás para conseguir dar 3 para frente, aquele papo. Mas você sente realmente que essa nova geração tem um olhar totalmente diferente do que teve, sei lá, a minha, eu tenho 38, você tem 41, do que a nossa geração tinha sobre racismo, por exemplo? Eu acho que muita coisa mudou.
Sem dúvida nenhuma. Esse debate está no debate público hoje, né? O que, sem dúvida nenhuma, é um avanço, né? Num país que, durante muito tempo, né, negou a existência do racismo, né? Dizia que a democracia racial, todos esses mitos. Então, sem dúvida nenhuma, hoje a gente falar disso mais abertamente é um grande avanço, fruto aí de lutas históricas, inegavelmente. A gente teve políticas públicas no Brasil que foram importantes para a minha geração, para muitas gerações que teve acesso à universidade. Então, de fato, existiram mudanças importantes que muitas gerações conseguiram experienciar, né? E eu só fui estudar, por exemplo, já tinha quase 30, tinha 28 quando eu passei na faculdade. Então, eu fico feliz hoje de ver jovens negros com 19, 18 anos passando na universidade, mas eu acho que é importante que eles entendam que isso é fruto de luta. Porque, às vezes, as gerações mais novas, elas acham que as coisas estão ali porque sempre estiveram. Então, nunca pode perder esse senso, né, de continuidade, de que isso é fruto de muitas lutas históricas, inegavelmente. Então, às vezes, essa é mais minha preocupação, às vezes, com o pessoal mais jovem. E, por outro lado, acho que nenhuma realidade, nenhuma totalidade, ela é homogênea. Então, ao mesmo tempo que a gente avançou em alguns aspectos, em outros a gente retrocedeu. Em muitos momentos que eu estou em São Paulo, mas aí olhar a realidade de, sei lá, jovens de São Paulo, e mesmo em São Paulo, você olha a realidade de jovens do Jardim Ângela, são realidades completamente diferentes. Então, eu acho que a gente avança de maneira geral em alguns aspectos, fruto de lutas históricas, inegavelmente, mas, por outro lado, o Brasil é muito grande, né? Tem lugares do Brasil que as pessoas ainda não têm acesso a uma série de coisas, a uma série de direitos, a uma série de discussões, e eu acho que isso precisa sempre ser colocado. Então, gerações depende muito também do lugar que a gente está falando, de qual região do Brasil a gente está falando. Ainda tem, o Brasil, por ser tão grande, mesmo nessa mesma época, ainda tem pessoas experimentando lugares que elas não têm acesso à internet, né? Por exemplo, no Brasil, boa parte da população não tem, né? Mesmo jovens. Então, avança por um lado, mas eu acho que é importante sempre levar em consideração essas distinções. Tem uma coisa muito curiosa que eu tento fazer de vez em quando, instigar nas pessoas, que o problema não é delas. Eu sinto muito isso, assim. Outro dia eu estava conversando com uma amiga que falou assim: você acredita que a menina que trabalha lá em casa, a filha dela, mas coitada, não consegue estudar, não tem um computador, não tem um celular. Aí eu falei: mas por que você não dá um celular para ela? Ela deu um nó na cabeça da amiga. Ela falou: eu falei: ué, não é um absurdo que ela não tenha um celular? Dá um celular para ela. Não é para você comprar um iPhone 27. Compra um celular bom, que você divide em 10 vezes, você pode pagar, você paga. Cara, claro, tem uma coisa de não é comigo, o problema não é meu, e eu sinto que cada vez, assim, a gente precisa dizer para as pessoas que o problema é nosso, o problema é de todo mundo. Enquanto a sociedade estiver adoentada e você fizer parte dessa sociedade, o problema é seu também. Você pode até dizer: não, mas a culpa não é minha. Não vamos falar de culpa, vamos falar de responsabilidades, né? Assim, as pessoas precisam começar a olhar. Por isso que eu acho tão importante, assim, livros como o seu, para abrir os olhares, para a gente entender, ouvir outras vozes, olhar através dos olhos de outras pessoas que não são as pessoas do seu círculo, sei lá, que não é a sua realidade. Se você não é uma mulher, se você não é negro, se você não veio de uma origem mais difícil, que você entenda que as pessoas são todos esses tipos de pessoas e que passam por todas essas diferentes situações, e não é porque você não passou que a vida, então, não é isso. Então, eu fico muito feliz, assim, com o seu livro. Ele é muito forte, ele é uma porrada, mas acho que toda a dor que você usou para escrever representa muito, faz muito, não é bem, porque são situações tão tristes assim, mas faz bem no sentido de acordar as pessoas precisam ser acordadas, todos nós precisamos ser acordados o tempo todo, né? Quantas vezes a gente não se pega, e é verdade, tinha esquecido disso, no fim das contas a democracia está aí, a gente achou que ela já estava estabelecida, e de repente a gente tem que ser acordado para dizer: não, a gente precisa defender a democracia até o fim. Então, assim, eu fiquei muito, muito tocado também
com o seu livro por conta disso. Sua mãe, se a gente falou tanto da sua mãe, seu pai, ou até sua avó, eles liam para você? Eles contavam histórias para você? O meu pai lia bastante. Ele tinha esse hábito de ler para a gente desde que a gente era muito criança e de presentear com livros. Eu, com 5, 6 anos, já lia muito bem. E ele sempre incentivou dentro de casa. Meu pai foi esse grande incentivador, assim, tem que estudar. Ele era muito bravo em relação a isso, né? Ele tomava sempre a nossa tabuada, e se a gente, por exemplo, pensar, sei lá, de cor a gente sabia, aí salteado a gente pensasse, vai estudar. E tinha que estudar. Com ele não tinha muita conversa. Então, ele foi essa pessoa, essa figura muito importante. Meu pai, ele vem de uma geração de trabalhadores do Porto de Santos, estivador, muito politizada, né? Uma época antes da privatização do Porto, uma época que a categoria dos estivadores mantinha uma escola e um hospital, né? Era o Colégio Moderno dos Estivadores e o Hospital dos Estivadores. E era um colégio de ótima qualidade, só estudavam filhos e netos de estivadores. Então, acho que eu fui a última geração dessa categoria que teve acesso a uma boa educação. Hoje o colégio não é mais o mesmo, o hospital foi vendido, uma série de coisas. Então, o meu pai foi essa pessoa, né, que obrigava mesmo que a gente estudasse, que dizia que só a educação ia mudar as nossas vidas, e pegava muito no pé. Eu lembro, eu tenho até hoje o livro que ele me deu quando eu tinha 8 anos, As Vestes Novas do Rei, do Andersen, e ele dedica por seus merecimentos, porque eu tinha passado de ano direto. Então, ele tinha essa coisa. Ele era um homem muito inteligente, não teve oportunidade de estudar formalmente. Ele estudou o que seria hoje, sei lá, o 8º ano, eu acho, o 9º ano, mas ele tinha uma biblioteca com 300 livros, uma estante no quarto dele com 300 livros. E ele lia muito e discutia política, filosofia, era um cara extremamente culto, apesar de não ter o ensino formal. E ele assistia os programas, o Roda Viva, fazia a gente assistir, a gente ficava com aquela cara de tático, a gente queria assistir, achava um absurdo, né? Mas ele não tinha muita conversa com ele. E isso foi muito bom, né? Eu sempre brinco que meu pai me salvou da alienação, assim. Ele sempre foi muito crítico. Então, eu tenho o nome africano, porque ele tirou do jornal o Jor Negro, que era um jornal da militância negra, que incentivava os ativistas a colocar nomes africanos nos filhos. Então, ele foi essa figura muito importante na minha vida, meu pai, assim. Tipo, tem que trabalhar, tem que ser independente. Era super machista com a minha mãe. Mas comigo, com a minha irmã, era outra conversa. Vocês vão estudar, porque eu não quero filha minha dependendo de homem. Eu sou homem, eu sei como os homens são. Ai, que loucura. Eu não quero filha minha dependendo de homem. Escutaram, eu com 13, 14 anos, ficava olhando, ai, tá bom, não bravo. E era assim, de uma maneira muito, eu não quero. Amanhã depois não deu certo, você dá um chute no cara, vai viver tua vida. Você tá entendendo? E eu ficava assim, Então, filha minha tem que estudar e trabalhar. E sempre foi o lema lá em casa, assim, dele, e era muito dele isso. Engraçado que ele era super mulherengo, machista com a minha mãe, mas comigo, com a minha irmã, ele teve um outro olhar, né? Eu até falo no livro, o Joaquim pai era diferente do Joaquim marido, e essa diferença fez toda a diferença. Ele foi uma figura muito, muito central, me colocou para aprender xadrez, para curso de inglês, então ele não tinha boneca nova, mas a gente estava fazendo um curso. Então, sempre foi muito nesse lugar. Incrível isso. Você falou das Vestes Novas do Rei. Esse foi o primeiro livro que te marcou assim? Tem algum outro que tenha representado muito para você? Esse foi o meu favorito da infância, assim, que ele me deu com 8 anos. Eu adorava a história, né? O Rei está nu, adorava a história. Mas ele contava também para a gente as 1001 Noites, era engraçado, a gente sentava em torno dele e ele contava. Tem algum livro que você esteja lendo agora, ou tenha acabado de ler, que você gostaria de recomendar? Olha, que ultimamente, como eu sou professora, né, ultimamente eu tenho lido livros mais acadêmicos, né, então eu estou, inclusive, com saudades de ler romance, mas quando a gente está no ano acadêmico, a gente tem que ler mais os livros, né. Mas um livro que eu gosto muito, que eu sempre revisito, que eu apresento para os meus alunos, sempre, é o Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. Estou sempre revisitando esse livro, ela escreve de uma maneira muito acessível, no sentido do entendimento, e traz aí uma discussão tão importante, né, sobre essas dimensões também da psicanálise.
de como o racismo afeta a nossa psique, né? Ela é muito estudiosa de Frantz Fanon, então traz esse lugar, né, de como que as pessoas não pensam nessa dimensão psíquica, né? Adorei. E por que é importante ler, hein, Djamila? Ler é tão bom, né? Porque ler, primeiro que a gente precisa entender a nossa realidade. Se a gente está lendo livros acadêmicos, né? Livros que nos fazem, que tem a realidade como objeto de conhecimento, né? Como dizia Paulo Freire. Gosto muito quando Paulo Freire fala, né, da gente colocar a realidade como objeto cognoscível, como objeto de conhecimento. E desvelando essa realidade, desvelando os processos históricos que criam essa realidade, porque é isso que faz com que a gente tenha consciência sobre ela, né? O que ele fala na teoria da conscientização. A gente precisa desenvolver essa conscientização sobre o que é a realidade. A gente não vive em bolhas, como você falou, para você entender que a sua realidade não é a realidade do todo, para você entender como os mecanismos funcionam e se dão. E nos livros de ficção, eu acho que a leitura, quando eu leio ficção, me transporta para outros lugares. Eu acho que te traz essa questão da liberdade, de você poder imaginar mundos diferentes. Por isso que eu falei, estou com saudade de ler ficção, porque quando eu leio um bom livro de ficção e você mergulha naquela história, você esquece também um pouco das coisas que a gente está vivendo, e é importante também a gente ter esses momentos que a gente consegue mergulhar e esquecer, até para se reabastecer de energia para poder voltar e lidar com essa realidade, que é o meu trabalho mesmo, de desvelar essa realidade, de ler autores que fazem isso. Mas eu preciso desses momentos, dessa doçura, da delicadeza, que muitas vezes os livros de ficção traz, de transportar você para outros mundos, né, com outras possibilidades de mundo. Eu acho que traz essa doçura, esse lugar do encantamento também, que eu acho importante. Muito bem. Aí eu quero te pedir para a gente terminar, para você ler um trecho do livro que você mais gosta, acha mais importante, ou que você queira simplesmente que a gente ouça. Minha mãe era uma mulher muito inteligente. As pessoas sempre a procuravam para pedir conselhos, além de recorrerem à sua incrível habilidade de destravar as costas. Ela tinha uma técnica incrível para isso. De uma sabedoria e generosidade sem igual, ela conquistava a todos que de fato prestavam atenção nela. Sobretudo minhas amigas, para quem ela virou uma espécie de conselheira. Meu pai, claro, nunca valorizou essas qualidades, nem sequer as enxergou. Entre os amigos cultos dele do Partido Comunista, minha mãe era vista como a dona de casa, a mãe, a esposa, mesmo se esforçando para ser notada além desses lugares. Estar entre os homens que pregavam a revolução poderia significar ter de se confrontar com sua suposta falta de talento ou inteligência, na qual foi convencida a acreditar. Parafraseando Simone de Beauvoir, as mulheres têm dificuldade de se libertar de situações opressoras porque não as veem como algo a ser transcendido ou ultrapassado, mas como fruto do destino. Ela se conformou em ficar com as pessoas que estavam habituadas a dobrar calças e passar camisas. Entre elas, minha mãe sempre seria a sábia, a grande conselheira, um talento em vias de ser descoberto, a eterna intelectual em potência. A tristeza e a invisibilidade a corroeram a ponto de ela se sentir importante se alguém lhe entregava um simples santinho de candidato na feira. Dona Irani foi uma mulher com os pés rachados e os olhos tristes. E foram raras as vezes que alguém, em vez de olhá-la com desprezo ou desdém, perguntou qual era a história por trás daqueles olhos castanhos escuros. Certa vez, uma vizinha comentou: "Que pé horrível, Irani, todo rachado", numa tentativa de diminuí-la ou de simplesmente gritar uma opinião não requisitada que fez minha mãe comprar todos os tipos de cremes e lixas. A vizinha poderia ter aceitado a feiura deles, ou até ter visto beleza, se tivesse questionado por onde aqueles pés haviam andado. Muito bonito. Obrigado, Djamila. Obrigado de verdade pelo seu livro e obrigado por estar aqui falando com a gente. Eu que agradeço e te parabenizo, assim, por essa iniciativa, uma pessoa do seu tamanho no Brasil, trazer essa discussão, entrevistar tantos autores e autoras incríveis. Foi um prazer. Obrigadíssimo. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.